Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, bom dia ou boa tarde ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós fizer esta reflexão sobre São Lourenço, diácono e mártir. Fazemos-la a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos São Lourenço e louvamos o Senhor por toda a sua ação e por todo aquilo que nos deixou como exemplo. No Evangelho de hoje, no dia de São Lourenço, tirado do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Palavra da salvação. Festejamos neste dia a vida da santidade e martírio do diácono, que nem chicotes, algozes, chamas, tormentos e correntes puderam contra a sua fé e amor ao Cristo. Lourenço era espanhol, natural de Huesca. Foi um diácono de bom humor que servia a Deus na Igreja de Roma durante meados do século III. Conta-nos a história que São Lourenço, como primeiro dos diáconos, tinha grande amizade com o Papa Sisto II, cujo martírio foi celebrado no sábado. No dia 7 de agosto. Assim que ao vê-lo indo para o martírio falou: ó Pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? E o Papa respondeu: mais uns dias e te aguardo uma coroa mais bonita. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da Igreja, que sustentava muitos necessitados.
No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, vemos a preocupação dos mesmos quanto ao crescimento do número de discípulos. Eles convocaram uma reunião e expuseram as suas angústias, dizendo: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar, servir as mesas, pois muitos dos discípulos gregos queixavam-se que suas viúvas estavam sendo esquecidas e negligenciadas pelos hebreus. Foram escolhidos entre os irmãos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar o cuidado com os pobres, os órfãos e viúvas, ou seja, o tesouro precioso do Senhor. Estes homens foram chamados diáconos. São Lourenço era um deles. Martírio e testemunho de fé. Em 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador Valeriano I. Em 258, o Papa Sisto foi decapitado, portanto no dia 7 de agosto. Conta a história que, ao caminhar para o lugar da execução, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: onde vai sem o seu diácono, meu pai? Jamais ofereceste o sacrifício da missa sem que eu vos acolitasse, ajudasse. Martírio, testemunho de fé. Em 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador Valeriano I. Em 258, o Papa Sisto foi decapitado. Depois da morte do Papa, o imperador exigiu que a Igreja lhe entregasse todos os seus bens dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela Igreja e disse ao imperador: estes são os bens da Igreja. Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. O santo manteve a alegria no momento da execução, mostrando uma sua profunda fé na vida eterna, no encontro com Jesus Cristo. Por isso, no momento mais angustiante da sua vida, aos olhos do mundo, Lourenço, feliz, dizia aos soldados: agora podem-me virar, este lado já está assado. A grelha da imagem onde São Lourenço foi queimado. Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço, e no meio do povo grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo ao ver o testemunho do jovem São Lourenço. São Prudentius, contemporâneo de Lourenço, confirmou este facto quando escreveu que o exemplo de São Lourenço levou vários romanos à conversão. Ele foi sepultado no cemitério de Siriaca, em Agro Verão, na Via Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi erigida uma basílica em sua honra. A basílica, por graça de Deus que honra os seus santos, foi construída por um outro imperador, Constantino. Dos sermões de Santo Agostinho Bispo, referindo-se a São Lourenço, administrou o sagrado sangue de Cristo. A Igreja Romana convida-nos hoje a celebrar o triunfo de São Lourenço, que, desprezando as ameaças e as seduções do mundo, venceu a perseguição do demónio. Exercia nessa Igreja de Roma, como sabeis, as funções de diácono. Aí administrou o sagrado sangue de Cristo, aí derramou o seu sangue pelo nome de Cristo. O bem-aventurado apóstolo São João expôs claramente o mistério da ceia do Senhor, dizendo: como Cristo deu a sua vida por nós,
também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Assim compreendeu São Lourenço, assim compreendeu e realizou o que tinha recebido naquela mesa, isso mesmo ofereceu. Amou a Cristo na sua vida, imitou-o na sua morte. Portanto, também nós, irmãos, se realmente o amamos, imitemo-lo. A melhor prova que podemos dar do nosso amor é imitar o seu exemplo. Na verdade, Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Estas palavras do apóstolo São Pedro parecem dar a entender que Cristo só sofreu por aqueles que seguem os seus passos e que a paixão de Cristo nada aproveita senão àqueles que o seguem. Seguiram-no os santos mártires até ao derramamento de sangue, à semelhança da sua paixão. Seguiram-no os mártires, mas não só eles. Não foi cortada a ponte depois de eles terem passado, não secou a fonte depois de eles terem bebido. Aquele jardim do Senhor, meus irmãos, não só tem as rosas dos mártires, mas também os lírios das virgens, as geras dos esposos e as violetas das viúvas. Nenhuma classe de pessoas, irmãos caríssimos, deve menosprezar a sua vocação. Cristo sofreu por todos. Com toda a verdade está escrito a este propósito. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Entendamos, portanto, que deve o cristão seguir a Cristo, mesmo sem ter de derramar o seu sangue, sem de ter de suportar o martírio. Diz o apóstolo, referindo-se a Cristo nosso Senhor. Ele que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, ó sublime majestade, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e aparecendo como homem. Ó profunda humildade! Cristo humilhou-se, aqui tens, cristão, que deves imitar. Cristo obedeceu, como podes orgulhar-te. Depois de ter passado semelhante humilhação e de ter vencido a morte, Cristo subiu ao céu. Sigamo-lo, ouçamos o que diz o apóstolo. Se ressuscitaste com Cristo, aspiraste às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. São Lourenço, se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai honrará. Diz no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 26. Segundo as tradições, quando o Papa Sisto II sofreu o martírio no dia 7 de agosto, 3 dias antes de São Lourenço, se dirigia ao local da execução. São Lourenço ia junto a ele e chorava. Um quadro do martírio de São Lourenço, bronzino em Florença, Itália. A grelha sobre a qual São Lourenço foi martirizado. A Basílica de São Lourenço em Florença
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a São Lourenço, padroeiro dos cómicos e humoristas. Ao ouvir de São Sisto que em 3 dias receberia uma gloriosa coroa de martírio, alegrou-se e distribuiu entre os pobres todos os tesouros disponíveis da Igreja. Perguntou-lhe depois o juiz pagão onde estavam os bens da Igreja. E ele reuniu os pobres e enfermos e disse: eis os tesouros da Igreja. O juiz irritou-se e mandou queimá-lo a fogo lento sobre uma grelha de ferro. Lourenço falou quando o fogo já lhe queimara um lado. De um lado já estou bem assado, vira-me para o outro lado e come. Ó Deus Todo-Poderoso, que concedeste a São Lourenço a graça de vencer os tormentos do fogo abrasador, apagai em nosso coração as chamas dos nossos vícios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia de São Lourenço e que o seu testemunho, o testemunho que ele deixou à Igreja, aos cristãos de todos os tempos, pela sua coragem e pela sua valentia, nos continuem a animar. São Lourenço, rogai por nós.